Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Hoje estaremos discutindo políticas públicas para a juventude. E para tratar desse tema tão relevante, vamos receber Marconi Ribeiro, que é secretário da Juventude do Recife, e Geraldo Nóbrega, que é membro da Comissão do Direito da Defesa da Criança e do Adolescente da nossa OAB Pernambuco. Bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Seu Direito. Obrigado. E aí? Esse tema é tão relevante e qual é a principal dificuldade, Marconi, da gente tratar de políticas públicas para a juventude? Primeiramente, Bela, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na sua presença, na presença do Dr. Geraldo também. Bom, acho que a política pública da juventude ela já é desafiadora por essência, mas esse momento que a gente tem vivido de pandemia tem trazido um pouco mais à tona essa discussão. Eu sempre falo que começa essa gestão, começa assumindo esse desafio num contexto onde a gente está numa pandemia mundial e que a juventude foi colocada num momento muito desafiador, porque tudo foi voltado para a juventude nessa discussão. Quando a gente fala de educação, a gente vê que os jovens estão impossibilitados de poderem estudar, muitos jovens sem poder ter acesso à internet para poder estudar nesse novo formato digital. A gente tem um Exame Nacional do Ensino Médio que tem 50% dos jovens não indo fazer a prova aqui no estado de Pernambuco. Então fala muito sobre esse desafio na perspectiva da educação. No que diz respeito ao emprego, não tem emprego para a juventude. E aí a gente vê muitos jovens se colocando na linha de frente para assumir um desafio muito grande, que é essa questão da pandemia, tendo que assumir o trabalho informal, sem ter possibilidades nenhuma de pensar em alternativas. Então, acho que muitos desafios foram colocados na mesa nesse período que a gente está vendo da pandemia. E aí tem outro desafio também, que é estar assumindo a gestão na gestão de um prefeito muito jovem. João Campos é o prefeito mais novo de uma capital no país e que, ao mesmo tempo, nesse olhar de desafio, a gente vê nisso uma oportunidade de ter um gestor que pensa a política pública entendendo que a juventude precisa ser priorizada. Então, acho que a pandemia tem trazido um pouco desses desafios, mas ser jovem é um momento muito desafiador, porque quando a gente pensa em juventude, a gente não pode pensar a juventude apenas por uma faixa etária. A gente estava tendo até uma conversa aqui no backstage, doutor? Que o jovem ele é considerado jovem dos 15 a 29 anos de idade, porém, existem momentos da juventude. O jovem de 15 a 18 anos, ele demanda a política pública de uma maneira diferente do jovem de 19 a 25. E esse jovem dos 25 aos 29, ele também demanda a política pública de maneira muito diferente. E aí, quando a gente discute gênero, raça, território, isso fica ainda mais complexo, porque a forma que o jovem que mora no bairro de Boa Viagem vivencia a cidade é diferente do jovem que mora na Macaxeira, por exemplo, Sim. que vai ser diferente do jovem que mora na Joana Bezerra. Então, a gente tem todos esses desafios aí, esse grande mosaico, que apresenta tantas nuances para se pensar a política pública. Então, é um desafio muito grande, mas eu fico feliz de poder ter um gestor público que é jovem e de poder ser jovem também construindo essa política a partir dessas narrativas também. Doutora Isabela, antes de começarmos aqui o programa, nós estávamos conversando justamente sobre a importância que tem a política para a juventude no contexto brasileiro da Constituição Federal de 1988. O legislador constituinte, ele estabeleceu o jovem na mesma importância que está a criança, que está o idoso, que está o adolescente. Tanto que o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, e ele está dentro do título 8º, que é onde dá a cara de Constituição de Bem-Estar Social, ele coloca uma série de deveres. E esses deveres são atribuídos à família, à sociedade e ao Estado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o cuidado com a juventude, a importância da juventude não deve ser apenas da família, nem deve ser apenas do Estado. Deve ser também da sociedade. E o Brasil, sabiamente, ele estabeleceu mecanismos de democracia participativa, onde a sociedade ela tem uma participação direta nas decisões do governo, ou seja, na formulação de políticas públicas, no controle de políticas públicas. E aí tem a importância dos conselhos de juventudes, tanto o Conselho Municipal, como os conselhos estaduais e o Conselho Nacional. E o próprio Sistema Nacional de Juventude. E aí é importante que saibamos, como operadores do direito, como defensores da Constituição de 1988, a importância que é este mecanismo. Porque ninguém vai deixar de ser jovem e vai virar adulto de uma hora para outra.
a norma, a lei estabeleceu um marco etário, como, por exemplo, a criança deixa de ser criança aos 12 anos, o adolescente deixa de ser adolescente e passa a ser adulto aos 18. Mas tem toda uma transformação social, psicológica, fisiológica, e que isso tem que ser levado em consideração. É a mesma coisa, nenhuma família vai dizer assim, o meu filho fez 18 anos, ele vai agora sair de casa. Ele vai continuar a ter aquela assistência familiar. Então, da mesma forma que o Estado e a sociedade têm que dar esse amparo ao jovem, que é uma fase muito importante para a vida do ser humano. E é muito interessante isso que o Dr. Geraldo traz, porque dentro da discussão da política pública, tem que estar muito amarrado isso como compromisso, né? Então, é um desafio muito grande também, acho que é importante pautar essa discussão da intersetorialidade, de como é que a gestão, de forma integrada, está pensando política pública para garantir que esse jovem consiga ter suas condições para viver a cidade e as condições para ter qualidade de vida, né? Ter seus direitos garantidos. Então, como é que a gente está pensando saúde a partir de juventude, né? Ou como a gente está pensando juventude a partir de saúde? E esse deve ser o maior desafio, né? Porque você precisa, na verdade, estar dialogando com muitas pastas, estar dialogando com muitos prismas para conseguir construir esse mosaico. Então, não é só a diversidade do jovem, Exato. mas é a amplitude de necessidades Exato. que o jovem, enquanto... Exato. E esse processo de sensibilização é muito desafiador, porque não é para todo mundo que essa visão de juventude está clara. Né? E quando a gente pensa em juventude, a gente precisa pensar, porque muito se fala, né? A juventude ela é o futuro do nosso país. Mas na discussão de política pública, ela tem que ser o agora. Sim. Eu tenho que garantir que esse jovem tenha condições de viver esse recorte, esse ciclo etário, nesse momento. Para que no futuro ele possa aí contribuir para esse desenvolvimento da cidade, né? E perpetuar, por exemplo, a cultura do país, né? Enfim, avançar numa perspectiva econômica também na cidade, mas a gente tem que garantir isso agora. Então é um desafio bem grande tá discutindo juventude dentro da política pública. Inclusive, secretário, é importante destacar nesse papel, nesse princípio de democracia participativa, a importância dos conselhos de juventude, tanto nas conferências, como também na deliberação de políticas públicas, inclusive, visto que como a política se trata de maneira intersetorial, era importante a gente dizer aqui quais são os setores que a política da juventude se insere, quais os conselhos hoje que a Secretaria de Juventude tem participação, porque para algumas pessoas que não acompanham bem o tema, podem pensar assim, não, juventude é geração de emprego, juventude é educação, mas existe um universo todo aí de serviços, de proteção, de investimentos públicos. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Não, é muito importante esse aspecto e eu acho que dá para falar, na verdade, do que a gente tem construído enquanto política pública, desses marcos que a gente constrói aqui na cidade do Recife, que particularmente falando, eu acho que é uma cidade de referência para muitas capitais e para muitos municípios, na verdade, no país. Então a gente tem hoje um Conselho Municipal de Juventude que está ativo, né, e essa participação da juventude nos conselhos ela é muito importante, porque a gente fazer um pouco disso que o senhor trouxe, doutor, de unir o jovem que está no seu território, né, enquanto membro da sociedade civil, enquanto cidadão, para estar discutindo política pública junto com a gestão. Então, o conselho tem um caráter deliberativo, onde a gente pode tomar decisões em conjunto, onde a gente pode discutir políticas que são importantes. Então, por exemplo, a Secretaria Executiva de Juventude tem um assento no Conselho da Criança e Adolescente, a gente tem um conselho, tem um assento no Conselho Municipal de Políticas de Assistência Social, a gente tem um assento no Conselho da Política de Igualdade Racial, entre outras políticas que a gente tem. E para nós é muito importante porque a gente consegue conectar esses desafios que essas políticas têm vivenciado ou os avanços que essas políticas têm trazido e consegue dialogar com a juventude. Por exemplo, a gente teve uma discussão gigantesca acerca da questão das EIs, né? Porque teve uma atualização na política que diz respeito às EIs. Então, a gente pôde trazer a secretária executiva que cuida da pasta para discutir com a juventude. Quando a gente teve o programa do AME municipal, né, que é uma política de assistência que estava garantindo uma renda básica para as famílias, acho que por 2 meses, uma política que o prefeito João Campos instituiu, a gente trouxe a secretária executiva da assistência social para discutir
com essas juventudes o que é essa política, qual o papel dela, como é que essas pessoas podem acessar, para que esses jovens também sejam disseminadores da política no seu território. E assim a gente consiga garantir que mais pessoas possam ter acesso. E aí, falando um pouco sobre as eleições de conselho, sobre o Conselho, né, eu queria trazer aí, aproveitar para falar das eleições municipais de Conselho de Juventude que estão acontecendo. A gente iniciou as inscrições no dia 16, no sábado, e a gente convida toda a sociedade civil, né, entidades que trabalham, dialogam com juventude ou que são lideradas por jovens e jovens que são lideranças ativas no seu território para participar. São 6 assentos. Quais são os pré-requisitos? Tem que ser, para participar enquanto liderança juvenil, tem que ter entre 15 e 29 anos, residir no Recife, e ser uma liderança ativa no seu território, para que a gente consiga ter esse jovem tendo esse assento garantido, né? É um processo eleitoral, então é o próprio território que vai eleger, são 6 assentos que são disponibilizados para uma representação de RPA, temos 6 RPAs aqui na nossa cidade, e a gente tem 10 assentos que são disponibilizados para entidades da sociedade civil, que são exatamente essas entidades que já trabalham com juventude e que devem participar. Então, tem todo um processo de comprovação de documentação, mas sem muita burocracia mesmo, com o objetivo de poder fazer com que esses órgãos que estão no território, que dialogam com a juventude, porque eu acho que política pública é isso, né? Poder trazer a sociedade para construir junto com a gente. Não adianta fazer política pública para determinado recorte da sociedade se você não der voz e vez para esse recorte. Exatamente. Então não adianta alguém que não tem essa vivência, que não é deste grupo, falar por este grupo. A gente tem que dar espaço para que o grupo fale por si. Exatamente. Verdade. E aí, entendendo essa participação da juventude, nós temos também o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude, que é um comitê que tem hoje 21 secretarias participando junto com a gente, exatamente para que a gente consiga pautar um pouco disso que o doutor trouxe. Nós temos o Plano Municipal de Juventude, que é uma diretriz, né, de políticas públicas que devem ser priorizadas com esse olhar para a juventude. Esse plano foi construído com os jovens. A partir das suas vivências, dos seus desafios, das suas demandas, nós construímos o plano e ele é monitorado a cada 2 anos através das conferências municipais de juventude. Então, ano que vem vai acontecer a conferência municipal para discutir o plano, para identificar quais foram as metas que foram alcançadas, repactuar alguns prazos e repensar algumas políticas para que a gente consiga avançando, entendendo que a juventude demanda de muita coisa a partir do momento, né? Então, o que é 4 anos para a gente era prioridade, talvez hoje não seja. Então, e a gente até está a sempre própria olhando. pandemia mexeu nisso. Exatamente. Então, nessa narrativa também da própria pandemia, o que é que a gente pode estar pensando a partir desse novo desafio que a gente vivenciou e que está vivenciando um pouquinho dele ainda, né? Mas em breve a gente vai mudar. Então, acho que essas políticas são muito importantes, né? Ter um comitê intersetorial, ter um plano municipal, ter um conselho ativo que faça essa contribuição e essa participação nos demais conselhos, ela é muito importante também para essa construção conjunta e essa clareza e cada vez ficar mais claro, né? Que juventude tem que ser prioridade quando se discute política pública. Inclusive, secretário, eu pegando um gancho, eu queria trazer aquele momento dos anos 80 em que a juventude teve um papel importante na aprovação da Constituição de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e depois, bem depois, no Estatuto da Juventude. E a gente sempre pergunta, essa juventude de hoje se compara com a juventude dos anos 80? E o que é que a gente pode avaliar, por exemplo, de alguns movimentos sociais, como tivemos aquele em 2013? Aquilo representou um movimento jovem, e o que ficou daquele movimento? Que foi um movimento que parou o país inteiro. Isso é uma pergunta. A outra que eu queria fazer é em relação ao Recife, porque Recife é uma cidade muito heterogênea. Recife tem vários bairros, tem muitas culturas. E como é que o senhor vê hoje a juventude dos bairros, a juventude da periferia, a juventude do litoral? Porque, recentemente, teve, por exemplo, uma repressão a alguns movimentos culturais. E isso pode ser visto até como um certo preconceito étnico, ou preconceito social, ou preconceito cultural. E como é que o senhor vê aquela repressão e a resistência desses movimentos de valorizar a sua cultura, valorizar a sua raiz, valorizar o seu bairro? Eu acho que 2 palavras muito importantes para a gente definir juventude, né? Protagonismo e resistência. Eu acho que a juventude ela tenta se adequar muito à situação que a gente vive hoje. A gente teve
2013, né, acho que é um dos grandes marcos que a gente vê do movimento da juventude, onde eu participei, inclusive, desse movimento também, dessa construção, a gente entender os desafios que a gente vivenciava e a importância de estar na rua para discutir sobre isso. E não foi diferente durante a pandemia, a gente teve um movimento muito grande na pandemia, que foi construído pelos movimentos estudantis, que foi o movimento Vida, Pão, Vacina e Educação, onde vários jovens em todo o Brasil se movimentaram para deixar cada vez mais claro, né, a ausência da política pública e a negligência do papel do governo mesmo nesse processo desafiador que a gente estava tendo da pandemia. Então a gente pôde ter os jovens fazendo esse movimento nas ruas, trazendo essa discussão à tona e fortalecendo a importância desses 4 pontos, né, que é vida, garantia de vida das pessoas, pão, de garantir que as pessoas pudessem ter comida dentro de casa, a vacina, né, que acho que é ponto de partida, inclusive, para a gente retomar a nossa vida, e a educação. Então, eu acho que a juventude, ela se movimenta a partir dos desafios que a gente tem vivenciado. Eu acho que nessa construção histórica dentro dessa discussão dos direitos da juventude, é a juventude que constrói isso. Hoje, nas redes sociais, a juventude tem se movimentado cada vez mais para potencializar essas discussões. E no que diz respeito a essa questão da juventude nos territórios, mais uma vez, eu acho que a juventude é resistência, né? Por muito tempo, por exemplo, o brega funk foi marginalizado, né? As pessoas sempre traziam uma narrativa muito elitizada sobre esse movimento, e a gente vê o brega funk enquanto segmento musical ganhando o país, né? E aí também com as redes sociais, e muito bacana ver a Prefeitura do Recife sancionando aí uma política de lei que torna o brega funk patrimônio imaterial da cidade do Recife. Então acho que a forma como a juventude se movimenta faz com que a gente consiga ter esses ganhos, né? E a gente sabe dos desafios que são muitos e eles vão variar de território a território, mas a juventude é potente demais e a gente está sempre se colocando à disposição para mudar essas narrativas. Então, acho que ser jovem é isso, é ser protagonista, é ser resistente e também é ser muito ousado, porque haja desafio aí. É ser rebelde, mas ter uma causa. É ser rebelde, mas ter uma causa, exatamente. Eu acho que a principal causa tem que ser a própria juventude. Verdade. O foco em construir o país que se quer viver, onde a gente quer viver, qual é a política pública que nós desejamos ter. A gente, às vezes, tem uma cidadania muito pouco ativa e nós não somos estimulados a isso. Uhum. Então, parece que isso é uma pauta que não precisa ser tratada pelos jovens, né? Isso não é algo que interessa a eles. Então, é muito importante essa intersecção poder público e sociedade civil para que, efetivamente, a gente possa estimular que o jovem se engaje cada vez mais, que o jovem entenda esse seu papel de protagonismo. Exato. Né? E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu estou aprendendo um pouco desse movimento agora, doutor. Com relação ao papel dos conselhos. Acho que o Conselho da Criança e Adolescente é um conselho muito potente, muito bem estruturado e que tem ganhos aí dentro da história mesmo desse movimento, como, por exemplo, o Fundo da Criança e Adolescente, que de alguma forma é uma garantia de que a política pública seja priorizada para esse recorte. Mas a gente não tem isso hoje para a juventude. Não existe um Fundo Nacional de Juventude, né? Não existe um fundo instituído que se pense em política pública para a juventude. E aí eu queria entender um pouco como é que o senhor enxerga isso, né, dentro desse desafio, porque para nós, enquanto fazedores de política pública, é um desafio muito grande. Né? Porque o orçamento para a juventude ele não fica claro. E eu acho que o fundo tem muito esse papel da gente conseguir garantir que algumas políticas sejam concretizadas, inclusive em parceria com a sociedade civil. Eu queria isso pode ser assunto para a gente internalizar aqui na OAB. Nós temos aqui a Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, nós temos também a Comissão do Terceiro Setor, e isso pode ser pensado a título de proposta de projeto de lei da criação de um fundo para a juventude, porque existem vários fundos. Existe o fundo da criança e do adolescente, existe o fundo do idoso, que são fundos que resultam em isenções tributárias. Você, a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela pode fazer uma doação ao fundo e ter uma isenção no imposto a ser pago. Então, isso se torna atrativo, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Existe também a previsão na Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, em que podem fazer doações a entidades que atendam os objetivos e finalidades do MIROSC, sem necessitar mais do título de utilidade pública federal. Então, isso também é possível.
mas podemos amadurecer essa sua proposta e sugerir, através das conferências, através de discussões com o Poder Legislativo, através do Conselho Federal da OAB, a criação de um fundo para a juventude. E por que é importante? O Poder Executivo, ele, por mais que a juventude seja uma das prioridades, como está elencada no artigo 227 da Constituição Federal, o Poder Executivo ele tem um processo já de lei orçamentária que demanda aprovação no parlamento, que demanda uma despesa autorizativa e que isso sendo feito diretamente nos conselhos, através do gerenciamento de um fundo, isso pode ser mais pragmático para as organizações da sociedade civil que atuem no segmento jovem, porque nós temos uma leva de instituições que prestam serviços na área do direito da criança e do adolescente, mas não temos essas mesmas instituições no campo da juventude. Então isso é uma proposta bastante viável para a gente amadurecer aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, como também ser objeto de discussão nas conferências, como são deliberativas de políticas públicas. Nós temos essas comissões que poderão também tratar desse assunto. E assim, o que eu vejo muito, por exemplo, você tem organizações da sociedade civil que elas recebem recursos através dos fundos especiais da criança e do adolescente, seja ele municipal, seja ele estadual ou nacional, e prestam serviços e desenvolvem atividades na área da assistência social. E é algo que a gente precisa realmente potencializar para o segmento jovem. Muito massa. Vou aproveitar, Bela, para dizer que a gente fez uma provocação e sair daqui uma oportunidade de construção em conjunto, então eu fico bem feliz. Isso é importante, porque a OAB ela é a Casa da Cidadania e ela tem um papel constitucional muito além de órgão de classe, né? Ela tem esse papel efetivamente de defensora da Constituição, de defensora do Estado Democrático de Direito, e se a gente não cuidar efetivamente do jovem, a gente não vai estar cumprindo a contento o nosso papel. E assim, a OAB ela teve participação determinante na aprovação, na promulgação da Constituição de 1988 e vários marcos legais. Por exemplo, a OAB hoje tem assento no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inclusive, foi a instituição que mais teve votos agora no processo eleitoral que desencadeou em 2021. E a OAB ela tem todo esse envolvimento, toda essa responsabilidade, assim como a OAB procura fomentar no quadro de advogados a participação tanto no terceiro setor como em defesa de causas como as políticas públicas para a juventude. E no que diz respeito, por exemplo, a essa proposta, a OAB ela já fez também várias propostas de leis que foram aprovadas no Congresso Nacional e que tanto a seccional como o Conselho Federal, eles têm total compromisso com essa causa. Secretário, eu queria retomar um ponto até que a gente tratou aqui rapidamente, que é essa questão de educação para a juventude, enfim, desse recorte específico. A gente sabe que a pandemia, ela trouxe aí uma dificuldade muito grande, ela revelou o grau de marginais digitais que nós temos e aí impactou na adesão escolar dos jovens, sobretudo. E aí a gente vem um Enem com uma queda enorme de número de inscritos, que claramente é reflexo exatamente desse processo de evasão do jovem. Quais as perspectivas? Como resolver? Só trazendo até um pouco assim desse recorte, né? Acho que a evasão do Enem, ela traz várias discussões. A gente está falando da evasão escolar, a gente está falando da saúde mental desses jovens, a gente está falando também de uma consciência muito crítica do jovem de entender o risco que era fazer o Enem num período tão desafiador que a gente está vendo da pandemia. Sem vacina para o jovem. E sem vacina, né? E entendendo, inclusive, que no ciclo vacinal a juventude era útil. A juventude é o último, né, no processo. Então, eu acho que esse caso, por exemplo, da evasão escolar, sobretudo nessa discussão do Exame Nacional do Ensino Médio, traz muito pouco disso que a gente vem falando, né? Do jovem entendendo
entendendo o ecossistema, ele está entendendo o que é que está acontecendo. Então, muito jovem não quis ir porque não ia conseguir dar conta de estudar tendo desafios dentro de casa. Antes de assumir esse desafio dentro do poder público, eu venho de movimento do terceiro setor, fundei uma ONG com 21 anos de idade que sempre trabalhei com juventude. E 2020 foi o ano que eu disse para a minha equipe que a gente ia crescer muito, que a gente ia impactar muito a cidade. E aí vem a pandemia e faz com que o jovem que a gente estava levando a educação para emancipá-lo, batia na nossa porta dizendo que não tinha o que comer dentro de casa. Então ele dizia, professor, não tem como eu estudar, eu estou com fome. Então, eu acho que a pandemia trouxe muito disso, né? E do jovem realmente tendo essa consciência. Acho que no Recife a gente tem algumas políticas que demarcam um pouco dessa retomada. Nós temos o ProUni municipal, né? Quando a gente discute aí acesso à educação no país, a gente está tendo um desafio muito grande, mas nós temos uma política no município que garante que jovens possam se inserir dentro das graduações, né? Enfim, se inserir nas universidades, mas agora também foi lançado o programa Embarque Digital, que é um programa que tem o objetivo de inserir até 2.000 jovens da rede pública de ensino na graduação no campo da tecnologia da informação. Então, é garantir que jovens da rede pública de ensino, que nunca tiveram conexão com esse universo, que nunca se enxergaram trabalhando com isso, agora possam não só ter acesso à tecnologia, mas compreender como tecnologia pode ser um mercado de trabalho, entendendo exatamente que o mundo mudou, né? E que o digital veio para ficar. Então, eu acho que políticas como essas fazem com que a gente consiga ter um ar de esperança, né? De que o jovem vai poder acessar a universidade, de que o jovem pode ter educação de qualidade e uma educação que emprega, né? Entendendo também que o jovem não pode se limitar apenas à educação e emprego. Mas eu acho que nessa perspectiva da pandemia e entendendo que o jovem quer sim trabalhar, o jovem quer sim estudar, essas são políticas que fazem com que a gente retome com mais esperança, né? Entendendo que o futuro ele pode ser melhor daqui para frente. Como professor universitário, eu vejo o impacto que ele trouxe em sala de aula, em termos de heterogeneidade, de maneira positiva. Então, mudou a cara do nosso aluno, mudou as cores, mudou a dinâmica. E como isso é importante? Porque a gente acaba refletindo melhor a nossa própria sociedade e transformando as vidas, porque a educação ela tem esse condão, né? E assim, interessante que recentemente, né, a questão da juventude foi objeto de polêmica no que diz respeito à vacina, porque surgiu uma polêmica com o ministro da Saúde, com o presidente, com os secretários de saúde dos estados e municípios em relação à vacina do jovem, porque o jovem ele estava realmente no último grupo, né? Os jovens e as crianças estão nos últimos grupos, e os jovens também querem voltar a estudar, querem trabalhar, querem ter vida plena. E o Brasil talvez seja o país que mais teve interrupção do calendário escolar, porque os países, eles interromperam e voltaram às aulas. O Brasil ele teve 1 ano e meio de interrupção do calendário escolar. Então, isso afetou a saúde mental, afetou a subsistência, porque alguns desenvolveram renda quando frequentavam aulas. Atingiu a questão cognitiva, atingiu em vários aspectos. Então, muitos jovens deixaram de se inscrever para o Enem porque se sentiram inferiorizados, porque não se sentiam mais capazes, porque pensaram que eu não vou ter condições de concorrer com o estudante que teve aula online os 18 meses de pandemia. Então, isso mexeu muito com a autoestima. E isso freou um processo, como a doutora Isabela mesmo mencionou, que o Enem vinha trazendo de autoestima para a juventude. E esse processo foi interrompido com a pandemia e com a falta de políticas para essa faixa etária. Então, é algo que a gente precisa pensar e corrigir urgentemente. Sem sombra de dúvidas. A gente já está se encaminhando para o fim do nosso programa, infelizmente, porque está sendo muito rico, é um prazer realmente conversar com vocês, mas eu queria pedir que vocês deixassem uma sugestão de leitura para nosso público. Eu começo? Fica à vontade. Bom, tem um livro que eu estou lendo, estou retomando a leitura, na verdade, que é um livro, assim, numa perspectiva pessoal, chamado Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É um livro que eu recebi quando fui para as Nações Unidas, quando eu fundei meu projeto, depois de 3 meses. Eu recebi um convite para ir para a ONU para falar o trabalho que eu desenvolvia lá na Joana Bezerra. E meu professor da graduação falou, olha, eu acho que seu projeto está tomando uma roupagem diferente e você precisa entender
o que foi esse movimento histórico mesmo da população negra no país, entendendo que boa parte desse recorte está nas periferias. E aí é um livro que tem me fez ter muito, me fazendo ter muitas reflexões, sobretudo do lugar que eu ocupo hoje enquanto gestor público, entendendo esses desafios gigantescos que a gente tem, né, e talvez essa dívida histórica que a gente tem com a população negra no Brasil. Então, é um livro que eu recomendo para quem quer conhecer um pouco mais do que é esse movimento mesmo histórico, do que é ser negro num país como o Brasil. E o livro que eu vou sugerir é um livro que foi organizado pelo professor Humberto de Miranda, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o título do livro é Quer um Conselho? Que ele trata justamente da importância e desafios dos conselhos de políticas públicas. E a necessidade que precisamos de potencializar esses espaços, porque se fala muito nas políticas governamentais, que são políticas de governo, mas é importante também reforçar a política de Estado. O governo, ele é parte do Estado, ele não representa todo o Estado. O Estado tem a população, tem o território e tem o governo. E o melhor do Estado é o povo. Então, precisamos potencializar os conselhos de políticas públicas, as políticas de Estado, porque a política de governo ela vem e vai, mas a política de Estado fica, o Conselho de Juventude vai ficar. Então precisamos cada vez mais potencializar e colocar esses órgãos no seu devido lugar. E agora um bate-bola, eu falo uma palavra e aí depois vocês respondem com uma palavra também. É o mais difícil, mas Esse vamos lá. Juventude. O agora. O presente. Recife. Barristas como são, Recife, uma capital com muito potencial. Acho que potência. Multicultural. Pernambuco. Multicultural. Uma nação. Foi um prazer receber vocês, eu agradeço imensamente. E vocês fiquem conosco, acompanhem o Seu Direito. É um projeto da Alep em parceria com a ESA, OAB Pernambuco, uma Casa da Cidadania abraçando a outra para que você tenha uma cidadania mais ativa. Até a próxima!